Fala galera, André Breda aqui do canal Educação e hoje eu vim te mostrar qual é a diferença entre mesa de som, interface, controladora, console, mixer. Quer saber qual é a diferença? Quer saber qual é o melhor pra você? Vem comigo que eu te mostro. Bora pro vídeo! Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com as notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo ou que eu começar uma live, você fica sabendo. Além disso, a gente tem um grupo lá no Telegram, onde eu estou disponibilizando material teórico e prático exclusivo para quem está lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, a gente precisa primeiro desmistificar esse bando de palavras aí que eu falei, mesa de som, mixer, console, etc. Porque tem muita variação aí, tem coisa aí que está na língua portuguesa e tem coisa aí que está na língua inglesa. Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa entender o que é mixer, né? O que é um mixer, o que é mixar. Quando a gente fala sobre mixagem, quando a gente fala mixar, a gente está falando sobre misturar sinais. Então, qualquer aparelho que tenha possibilidade de misturar mais de um sinal, ele já é considerado um mixer. Então esse aparelho aqui, por exemplo, que é muito usado pelos DJs, ele é um mixer. Porém isso aqui, que é uma mesa muito cara, também é um mixer. Ele também mistura sinais. Então mixer basicamente é qualquer aparelho que tenha a habilidade ou a capacidade de misturar mais do que um sinal. Bom, e agora a gente pode falar um pouco sobre console. O que é um console? Por que algumas pessoas chamam uma mesa de som de console, por exemplo? Bom, a gente pode dar uma lida nos dicionários aí da vida e olhar na internet o que diz console na língua portuguesa. E basicamente console é um conjunto de equipamentos específicos para determinado sistema. Então se você parar para pensar, o seu videogame, por exemplo, um PlayStation 4, um Xbox, eles são consoles de jogos, né? Então ele é um equipamento que controla um sistema ali, que gerencia um sistema. Então quando a gente fala console, é porque ela é uma console de mixagem, ou seja, ela controla uma mixagem ali. Bom, já que a gente falou sobre controle, vamos falar um pouco sobre controladora. O que é controladora? A controladora é um aparelho que te permite controlar um software sem precisar usar mouse e teclado, por exemplo. Então, digamos que você esteja com a sua DAW aí, você esteja usando o Pro Tools ou o Reaper, você pode comprar uma controladora e controlar esse software sem precisar ficar lá com o mouse e com o teclado, né? A Avid, por exemplo, que é detentora aí do Pro Tools, ela tem várias controladoras de vários níveis para que você controle o Pro Tools. Existem várias mesas que se comportam como controladora, então você pode usá-la como uma controladora. A 01V, por exemplo, te permite controlar o Pro Tools, o Reaper, Cubase, Nuendo, etc. Bom, vocês já tiveram um spoiler aí do que é uma mesa de som, mas vamos falar um pouco mais sobre ela e até entender as diferenças. Primeira coisa é que a gente tem dois tipos de mesa, basicamente. A gente tem as mesas analógicas e as mesas digitais. A mesa analógica basicamente entra um sinal elétrico que veio lá do microfone ou veio do seu instrumento. Esse sinal ele é processado de forma elétrica, ou seja, um sinal elétrico ali dentro dela, tá? Ele entra elétrico na mesa, é processado com equalizador, compressor, o que a sua mesa analógica tiver, e ele sai ali também como um sinal elétrico. Já na mesa digital, a coisa muda de figura. O primeiro processo, geralmente, de uma mesa digital é a conversão do áudio de analógico para digital. Falar nisso, a gente fez uma live falando sobre isso, eu vou deixar o card aqui. Se você não sabe como ocorre esse processo, entra aqui nessa live que você vai saber exatamente como é o processo de digitalização do sinal, tá? Então depois que esse sinal é digitalizado, ele é processado dentro da minha mesa. Então ele passa por equalizador, compressor, filtros, posso botar efeitos, tudo mais. E ele vai sair da minha mesa. Hoje em dia eu posso sair da minha mesa já com esse sinal analógico, ou em alguns casos mais específicos, esse sinal pode sair da minha mesa também digital. Ele pode ir para um processador, ele pode ir para um computador para fazer um streaming para uma live, por exemplo. Então tem duas maneiras dele sair dessa minha mesa digital. Em algum momento esse áudio vai virar analógico, não tem jeito. A mesa ela é composta de vários mixers dentro dela. Então, por exemplo, vamos pensar na 01V. A 01V ela tem 8 auxiliares e ela tem uma saída principal. Significa que ela me permite fazer 9 mixagens, a mixagem principal e as 8 mixagens auxiliares. Então ela é composta de 9 mixers. A 01V ela tem 9 mixers dentro dela.
Bom, falando sobre mesa digital, a gente tem vários modelos de mesas digitais aí no mercado e vários tamanhos também, né? A gente tem as mesas mais portáteis, como essa aqui, a gente tem a 01V, que a gente já falou, e a gente tem mesas de grande porte, como essas, né? O que difere uma mesa da outra, basicamente? A gente tem a diferença sobre os prés, então como é feita essa conversão dela, né, e como é feita essa pré-amplificação do sinal, e isso é muito importante pra gente, então isso já difere bastante. A gente tem a questão do poder de processamento de uma mesa. Então as mesas maiores, elas podem processar mais canais, elas podem processar plugins externos da mesa, né? Elas me permitem trabalhar mais. E a gente tem uma diferença sobre o fluxo de trabalho dentro delas. Então as mesas têm softwares diferentes. É legal lembrar que várias mesas, já a maioria, né, das mesas digitais, elas têm o seu software de edição offline gratuito. Então se você está trabalhando com uma mesa da Yamaha, você entra lá no site da Yamaha e baixa o software dela. Se você está trabalhando com uma mesa da Avid, você entra lá no site da Avid e baixa o software dela. Você pode preparar o seu show, preparar o seu evento previamente. Bom, bora falar sobre interface, que é o assunto do momento, né? A gente está no ano de 2020 e muita gente quer saber o que é uma interface, quais são as diferenças, etc. Porque a gente está na era das lives, né? Então, de repente, a gente teve esse boom de lives e esse boom sobre o que é interface, qual é melhor, como é que eu compro, etc. Bom, basicamente a interface é qualquer equipamento que tenha a capacidade de transformar o sinal analógico em sinal digital e enviar isso para um computador, tá? Então você pode ter mesas de som que são interface também e você pode ter interfaces que são somente interface. O que difere uma interface da outra? Por que existem interfaces tão baratas e tão caras? Vamos entender. Bom, uma das coisas que a gente precisa pensar na hora de escolher uma interface é quantos canais tem a minha interface. Então a gente tem interface de vários tipos e de várias quantidades de canais diferentes. Se você vai gravar um violão e voz, por exemplo, então 2 canais é o suficiente. Agora, se você vai gravar uma bateria, talvez você precise de uma interface de 8 canais para poder colocar 8 microfones na sua bateria. Tudo vai depender do que você precisa. Outra coisa muito importante na hora de escolher uma interface é o pré e o conversor dela. Ou seja, uma interface com um bom pré, ele vai ter menos ruído do que uma interface que tem um pré ruim. E se a sua interface tem um pré legal, significa que quanto mais ganho você der, menos ruído vai vir. Se você já tem uma interface e quer fazer um teste, faz o seguinte: liga ela aí no seu computador, bota num software para gravar, não pluga nenhum microfone e aumenta o ganho lá no máximo da sua interface. Grave esse áudio, vê se tem ruído. Provavelmente tem algum ruído. Quanto maior esse ruído, inferior é o seu pré. Mas tudo bem, porque se você seguir bem a cadeia de estrutura de ganho, você não vai precisar usar esse seu ganho lá no máximo. Uma outra coisa que eu preciso pensar na hora de escolher a minha interface é como é o processo de digitalização dela. Então você tem interfaces hoje em dia com sample rates altíssimos, interfaces com bit depths muito bons. Então a forma como ela vai converter o meu sinal do analógico para o digital é muito importante para a qualidade do meu áudio. Mas se você está meio perdido e não sabe o que é sample rate, o que é bit depth, não tem problema. Entra aqui na nossa live sobre lives que a gente fez e lá eu explico passo a passo o que é bit depth, o que é sample rate, como é o processo de digitalização, como faz uma estrutura de ganho para ter menos ruído. Além disso, no nosso canal do Telegram tem um material exclusivo teórico também com esse passo a passo. Acessa lá depois. Bom, você agora já pensou sobre a quantidade de canais da sua interface, você já pensou também sobre o seu pré e você já pensou sobre o processo de digitalização. Agora você precisa pensar na compatibilidade da sua interface com o seu computador. Existem interfaces sendo vendidas por aí que elas estão já ultrapassadas, então elas não têm conexão com o sistema operacional mais atual que você esteja rodando, por exemplo. Fique atento nisso. Vale lembrar que a gente tem aparelhos que eles exercem mais de uma função. Então, por exemplo, a XR18 da Behringer, ela é uma mesa de som, mas ela também funciona como interface, porque você também pode usar ela para gravar. A 01V96i da Yamaha, ela tem esse i porque ela virou uma interface, ela te possibilita ser mesa de som, ela te possibilita ser interface e ela ainda é controladora, você pode controlar uma DAW com ela. Existem várias mesas de som, várias interfaces por aí e você pode escolher qual é a melhor para você. Bom, agora que você já entendeu o que é um equipamento, o que é o outro, quais são as diferenças de nomenclatura, eu espero que você já esteja bem confortável na hora de escolher o seu equipamento.
Mas se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho e te respondo. Ah, eu também estou sempre presente lá no nosso grupo do Telegram, Canal Educação. Entra lá que eu também te respondo. Espero vocês no próximo vídeo.